empurrar os homens a penar. Que salve os olhos, que qual o gemido calado, a sombra do mal assombrado, onde não pude chorar. Murro de homens que nem demônios amassados, mansos meninos domados, amassados homens normais, amassando a massa, a mão que amassa a comida, desculpe, modela, castiga a massa dos homens normais. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a questão do feudalismo, tá? Mas antes propriamente de chegar ao feudalismo, é importantíssimo que a gente compreenda um elemento anterior a este processo, tá? A gente está falando do Império Romano. O Império Romano, esse grande império que se constituiu a partir de 753 a.C. e teve o seu final, não é? Em 476 depois de Cristo. Então, foi um período gigantesco desse império, um império que dominou praticamente toda a Europa, parte da África, da Ásia. Então foi um império de extrema importância dentro da história da humanidade. Mas em 476, devido a uma série de invasões de povos bárbaros, não é? Povos bárbaros que eram considerados pelos romanos aqueles que não compartilhavam da cultura do Império Romano. Então esses povos bárbaros, aos poucos, foram invadindo o Império Romano e, consequentemente, teve a sua decadência, né, final em 476. A partir de 476 até 1453 depois de Cristo, nós temos um período chamado de Idade Média. Olha, é justamente nesse período da Idade Média que vai se consolidar aquilo que nós vamos estudar hoje, o feudalismo. Primeiro a gente precisa compreender o que foi o feudalismo. Não é? O que foi o feudalismo? A gente pode caracterizar, né, ou pode definir o feudalismo como uma forma de organização social, né, e política baseada na relação de fidelidade, de dependência, não é? E onde a sua economia era estritamente ligada à questão agrícola, ou seja, a agricultura de subsistência. Foi justamente a partir entre o século IX e o século XI que deu-se a consolidação de todas as características desse período chamado feudalismo. E quais foram essas características do feudalismo, né? O feudalismo tem algumas características que é de extrema importância a gente compreender. Na verdade, eu comecei esse vídeo, né, tocando uma música chamada A Massa, onde essa música ela trabalha justamente essa questão do homem e da sua relação com a vida, sua relação com a sua dependência, a sua relação com o trabalho, não é? Então essa coisa da música A Massa, que eu comecei a tocar agora, que é a dor da gente, é dor de menino acanhado, né? Menino bezerro pisado no curral dos homens a penar, talvez possa nos remeter um pouco a esse contexto histórico chamado feudalismo. Dentro desse feudalismo, né, a propriedade e o privilégio eram marcas maiores na relação entre as pessoas. Um feudo ele se dividia praticamente em três partes. Nós temos o manso senhorial, né, onde ficava o castelo, as melhores terras, que pertenciam ao senhor feudal, figura esta que surgiu com todos os poderes que antes eram concentrados só nas mãos dos reis. Um senhor feudal tinha um poder monetário, tributário, judiciário, militar, ou seja, era o tampa de cruz da época. Não é? Era o cara que tinha todos os poderes. Ele podia julgar, podia cobrar impostos,
ele definia a economia, que sobretudo era uma economia agrícola, né? Porque o comércio nesse período ele entra em decadência, né? Os centros urbanos eles entram em decadência e a área rural ganha o privilégio justamente porque as pessoas precisavam de proteção, e essa proteção se dava pelos senhores feudais, pelos seus castelos, né? Esses filmes que a gente assiste sobre a Idade Média e vê aqueles castelos enormes, né? Caracteriza muito bem aquilo que o povo na época precisava, que era de proteção, mas essa proteção custava muito caro. Além desse manso senhorial, que era o castelo e as melhores terras, um feudo também era dividido em manso servil. O manso servil eram as terras arrendadas, ou seja, o senhor feudal arrendava suas terras aos trabalhadores, aos seus servos, e esses trabalhavam suas terras, pagavam pelas ferramentas. Grande parte da produção, aquilo que eles produziam nas terras do senhor feudal, era dada ao senhor feudal, pagavam até pela quantidade de pessoas que tinham na sua própria casa. Ou seja, ser um servo, ser um trabalhador de um feudo, nesta época, não era fácil, como ainda hoje não é, não é? Basta a gente ver ou lembrar que grande parte do Brasil, as atividades agrícolas, elas não são muito valorizadas pelos agricultores. Na verdade, muitas vezes os agricultores acabam pagando um preço muito caro para estar trabalhando em uma terra arrendada. Ainda hoje é assim. Temos muitas características ainda, né, desse pensamento feudal na nossa realidade atual. Além desse manso servil, tem o manso comunal, ou seja, a própria palavra comunal vem de comum. O manso comunal ele era composto por bosques, por pastos, era um local de uso comum, não é? Mas o que mais estava dentro da concepção de produção era justamente no manso servil, que eram as terras arrendadas, aonde toda a agricultura de subsistência era produzida. Era justamente no manso servil. Olha, nesse período existia uma relação de dependência muito grande. Surgiram aí duas figuras muito interessantes, que era justamente o suzerano e o vassalo. Suzerano era justamente um senhor feudal ou até um rei, que ainda existiam reis, mas só que esses reis eram fraquinhos, não tinham tantos poderes, dependiam muito dos senhores feudais, porque também os senhores feudais tinham seu próprio exército, os senhores feudais tinham todos os poderes que um rei poderia ter, e mais, tinham terras, e terra era sinônimo de poder. Dentro dessa relação, o suzerano, ele e o vassalo ele prestava, né, a fidelidade ao suzerano. Ele teria que ser fiel ao suzerano, não é? Ele era de alguma forma subordinado ao suzerano. O suzerano muitas vezes doava a terra a esses vassalos, e esses vassalos tinham, por exemplo, que defender o senhor feudal em caso de guerra, né? Eles tinham, na verdade, uma relação de subserviência, eles dependiam do suzerano. Na verdade, todo esse período feudal, essa relação entre suzeranos e vassalos predominou bastante. E dentro desse próprio período feudal, nós temos a consolidação da Igreja Católica. Olha, a Igreja Católica foi a única instituição nesse período medieval que se fortaleceu cada vez mais. Porque as outras instituições, os reinos, surgiam e desapareciam. E enquanto eles desapareciam, a Igreja continuava forte e firme. Consequentemente, a Igreja Católica Apostólica Romana, deste contexto histórico que a gente estava assistindo, acabou se tornando a grande senhora feudal. Grande parte das terras pertenciam à Igreja Católica. A Igreja Católica ela chegava a comandar a política da época. Então tudo era voltado dentro daquilo que a Igreja Católica determinava como certo ou como errado. Então a Igreja Católica, a presença da Igreja Católica nesse período é muito, muito, muito forte. Mas é claro, tudo que surge um dia começa a cair, a desaparecer. Isso também aconteceu com esse período feudal.
O feudalismo, aos poucos, ele vai entrando numa crise por uma série de fatores. Quais são esses fatores? Primeiro, o crescimento populacional. A população começou a crescer muito e os feudos não conseguiam suprir, né, a necessidade da população. Consequentemente, começa aí a criar um grande problema. Por conta desse problema de conseguir suprir as necessidades, começam a surgir outras atividades. E essas outras atividades começam a reativar o comércio na Europa. Consequentemente, começam a surgir grandes comerciantes na Europa que cada vez mais negam esse sistema feudal, esse sistema econômico feudal, que era um sistema fechado, né? Onde a economia não fluía e não gerava da forma como deveria gerar. Olha, além disso, ainda tivemos a grande peste bubônica, a grande peste negra, que acabou dizimando 15% da população europeia da época, que aproximadamente tinha 35 milhões de pessoas na Europa nesse período. Mas 15% dessa população foi sucumbida por essa peste bubônica, que era uma peste que foi transmitida pela pulga do ratos, que era o ratus, aonde foi essa pulga começou a transmitir essa doença que matava rapidamente. Olha que não é de hoje que nós temos uma pandemia, tá, gente? Eu estou falando lá na Idade Média, sobretudo a partir do século XIV, 1348, quando começa a surgir de fato a peste, né, na Europa. Não é de hoje, né? A pandemia, já houve uma grande pandemia, né? O que estamos vivendo hoje é algo muito parecido com o que aconteceu lá na Europa nesta época, embora hoje nós tenhamos mais tecnologias e mais ciência para fazer isso, né? Nessa época não havia. A peste era atribuída ao castigo de Deus, né? Aos pecados do homem. Hoje, obviamente, nós temos uma concepção diferente. A ciência hoje ela tenta resolver esse problema da pandemia. Mas nessa época medieval, a mortandade foi tão grande que não tinha nem lugar para enterrar as pessoas. Imagina o grande caos que isso não causou na Europa, tá, o sistema feudal. E com isso gerou a falta de mão de obra. A mão de obra não tinha, né? Então os feudos começaram a entrar em decadência aos poucos e, consequentemente, surge aí a necessidade de ampliar o comércio. E esse comércio começa a dar início àquilo que nós vamos chamar de expansão marítimo-comercial, né? Que começou a se desenvolver, os grandes navios, né? As grandes navegações, navegar por mares nunca dantes navegados. Navegar é preciso, viver não é preciso. E aí dá-se início a uma outra concepção, né, comercial, né, que vai ser o mercantilismo, que a gente vai ver depois. Mas o que eu quero dizer a vocês é que justamente o feudo começa a entrar, o feudalismo começa a entrar numa crise por conta desses grandes problemas, né? A falta de mão de obra, a peste negra, novas atividades comerciais que começam a surgir, o feudo não consegue mais suprir a necessidade das pessoas, a relação dentro de um feudo era muito rígida, não é? Se a pessoa nascesse pobre, morreria pobre. Então essa relação, essa sociedade, né, estamental, essa sociedade fixa, essa sociedade que era pautada nas classes sociais, acabou sendo rompida aos poucos, na medida que outras atividades comerciais começaram a surgir, não é? E que as grandes navegações começaram a surgir por uma necessidade comercial, né? Uma necessidade comercial, porque os feudos já não conseguiam suprir aquilo que a população queria ou que desejava dentro da Europa. E é interessante algumas curiosidades que tem sobre esse período feudal, né? A questão do mês das noivas era muito interessante. Na verdade, na Idade Média, o primeiro banho se dava em maio. Maio, junho, se dava o primeiro banho do ano. Imagina o probleminha que era da galera da Idade Média no que se refere à higiene. Não é à toa que a peste negra saiu sucumbindo todo mundo, né? Saiu matando todo mundo na Europa. Então aí pegavam, tomavam o primeiro banho no mês de maio ou junho, aí sempre faziam os casamentos nesse mês de maio, porque as noivas estavam mais cheirosinhas, né? Menos, né? Com menos odores, né?
E aí elas botavam os buquês aqui perto do peito para casar. Sabe por que esse buquê de rosas? Era porque o cheiro da rosa conseguia abafar um pouco o cheirinho da noiva, que não era muito agradável, né? Além disso, tem outra coisa muito interessante, que é a questão do velório, né? Do velório. O velório se dá nessa época porque muitos habitantes, eles bebiam em copo de estanho, né? Em copo de estanho, né? Que é um metal que, ao se encontrar com álcool, causa aí um processo químico absurdo, que muitas vezes as pessoas bebiam nesses copos, por conta dessa alteração química, por conta do álcool junto com o estanho, fazia com que as pessoas entrassem num processo alcoólico, num coma alcoólico tão grande que muitas vezes as pessoas achavam que eles estavam mortos. Aí o que é que a família pegava? A família pegava essa pessoa, botava numa sala e ficava esperando para ver se ela acordava. E muitas vezes durava até mais de um dia, esperando lá, velando o parente, né, o conhecido, para tentar ver se ele acordava. Se ele acordasse, tudo bem, se não, enterravam. Olha aí, surgiu a ideia do velório, que até hoje nós temos na nossa tradição, né? Velar o morto, né? Velar o morto. E nesse banho que eu estava falando a vocês, muitas vezes não, acontecia sempre. O primeiro banho era do chefe da casa, e aí vinha por ordem o filho mais velho, o filho mais novo, depois vinha as mulheres mais velhas, as mais novas, o final era o bebê, que era o mais novo. Quando iam dar banho no bebê, gente, a água estava tão suja, que se brincasse era capaz de se perder o bebê dentro dessa água. Aí gerou-se, né, um jargão, né, gerou-se um ditado que diz, cuidado, né, para não jogar o bebê junto com a água do banho. Né? Ou seja, você acaba não vendo mais o bebê e sacode a água de banho junto com o bebê. E aí surgiu essa expressão, como outras, está chovendo canivete, que a gente tem hoje, também vem dessa Idade Média, né? Porque era a ideia que os animais ficavam no telhado e quando começava a chover, né, ficavam nas madeiras dentro de casa, e quando começavam a chover, esses animais começavam a pular, né? Pular. Aí gerou, na época, uma frase, sobretudo na Inglaterra, né? Tá chovendo gato e cachorro, né? Porque os cachorros e os gatos começavam a pular lá de cima, e aí acabou gerando essa coisa que a gente faz, tá chovendo canivete, tem uma relação justamente com esse período medieval. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se aprofundem mais, né, nos textos, nos slides, e aí a gente consegue tranquilamente captar mais, compreender e assimilar este conteúdo feudalismo. Um abraço para vocês e até a próxima!